Bom dia, igreja. Bom dia, você de casa. Muito feliz de poder sempre retornar e estar com a igreja falando. Nesse domingo, todo domingo é importante, todo momento de falar da palavra de Deus é importante, mas a gente está abrindo hoje o mês da família, né? E vamos ter um momento de palavra justamente sobre família. É sempre muito comum a gente pensar em termos de família, né? E dizer assim, não, eu tenho família, ou aquela pessoa tem família, ou não tem família, e a gente usa até alguns termos, né, a maneira de se dirigir a isso, como se fosse algo, não ter família é negativo, ou ter família. E eu queria dividir com vocês essa manhã essa questão. O que é família, né? Eu não passei o texto bíblico lá para o pessoal da multimídia, então vou passando lá. O texto que eu vou dividir com vocês essa manhã é um texto bastante simples, mas que ele carrega por trás essa estrutura de família que a gente precisa pensar. Está lá em Lucas 2, de 40 a 43. Lucas 2, de 40 a 43. E também, o pessoal aí da multimídia me ajudar, o versículo 52, é o último versículo desse capítulo. Então é de 40 a 43 e solto o versículo 52. E nós vamos pensar um pouco sobre esse tema de família. E nesse tema de família, para a gente situar um pouquinho, né? Para o direito, ele vai dizer lá que é uma organização social formada a partir de laços sanguíneos, jurídicos e afetivos. E família, para o direito, não necessariamente você precisa ter filhos, ou seja, a união de duas pessoas já se caracteriza para o direito a família. Mas os autores de direito, no olhar, e os estudiosos que falam sobre isso, eles entenderam que não é possível escrever família juridicamente e ponto final. Família é isso e ponto final. É esse agrupamento e ponto final. E alguns desses autores, né, querendo trazer mais informações até para tomada de decisões de seus juízes e questões jurídicas, eles falam o seguinte: a verdade, com esse avanço social, a gente tenta entender que família é um núcleo de afeto. Veja, o jurídico falando de afeto, carinho, amor, compaixão, inclusão social, ou seja, é a oportunidade do ser humano ter a sua dignidade efetivada. Então, percebam que até a questão, o ambiente jurídico tenta dizer o que é família, para tentar compor mais e melhor aquilo que estava escrito lá atrás, quando a gente fala de letra fria, né? Então, a gente sabe que, já que eu toquei numa questão jurídica, a família ela guarda uma rede de direitos, obrigações, isso em qualquer sociedade. No Antigo Testamento nós vemos isso com muita clareza, e não importa o modelo, essa questão de direitos e obrigações está muito, muito clara, muito latente. Então, independente de você em casa falar sobre questões de família, isso também faz parte de um ideal que existe em todas as culturas, né? A pergunta que se faz, e eu estou entrando abruptamente do tema, que é família, né, é a seguinte: será que apenas família, quando a gente fala sobre isso, vem à nossa mente que é um lugar comum de residência, onde alguns estão juntos ali? Isso passa pela cabeça. Cooperação econômica, ou seja, tem mais de um trabalhando em prol daquela unidade familiar. Tem satisfações do amor e tal, ou seja, nós estamos mutuamente nos satisfazendo quando não é um lugar de horror. Agora no carro, eu conversando com o reverendo Leonardo, ele falando de um casal que ele conhece, um ambiente de horror,
mesmo de classe social ou econômica alta. E às vezes é um ambiente para satisfazer necessidades sexuais, por mais absurdo que seja, muitas vezes é isso, né? Eu vi uma psicóloga no outro dia dizendo que homens, quando se relacionam com as suas mulheres, isso não é para chocar, mas é só para entender a questão psicológica associada a isso. Aí disse, não, eu vou me casar e eu vou ter sexo todo dia e tal, como se o sexo fosse o objeto final. É bom que se tenha, mas isso não pode ser um ambiente fantasioso na família para ter tão somente isso como objeto da família. Porque nada dessas coisas que eu falei aqui, se a gente não compreender adequadamente, ele não tem o significado de família que Deus, eu acredito, produziu para nós, né? Por isso a gente tem que ter algo mais. O que significa o ter em uma família, o ser de uma família, o pertencer? Isso precisa ser pensado, olhado para a gente, para dentro, porque quando a gente não fala, é um tipo daquela relação, e isso acontece muito em todas as relações humanas, é onde a gente está junto e você acredita piamente que o outro está na mesma página que você, pensa a mesma coisa que você a respeito daquele tema, e quando você fala, não, não é isso, né? De uma forma antiga, bem conhecida, e essa história você já conhece, mas eu vou repetir para entender um pouquinho do que a gente vai falar, e a gente já vai entrar no texto. É aquele momento onde o casal está brigando, assim, olha, e a mulher chega, eu sempre comprei o pão de manhã, cortei a pontinha do pão do jeito que você gostava, cortava e dava manteiga, e dava o bico do pão para você de manhã, e isso mostra amor. E o homem se vira, eu detesto o bico do pão. Ou seja, eles estão juntos há muito tempo e não perceberam essa pequena diferença. O que ela colocava como amor não tinha sido conversado, não tinha sido discutido. E eu estou falando do bico do pão. Imagine outras questões mais profundas que nos fazem ser família. Eu queria falar um pouquinho sobre esse texto. Vamos ler o texto, né? Que você sabe de Lucas, o que é essa narrativa, é a história do nascimento de Jesus, vai até o final do 52, né? E ele vai falar de uma forma muito breve, coisas que elas estão por detrás do texto, mas elas estão no texto. Vamos ler Lucas 2, 40 até 43? Podemos colocar na tela? Então vamos lá. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Versículo 52 agora. Daí pula, 52, 43 terminamos. O texto bíblico em Lucas vai terminar esse capítulo 2 assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É isso. Então você leu e entendeu, né, que lá no versículo 40, ele crescia, fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, graça de Deus estava sobre ele, e a família tinha esse caminho todos os anos, de irem até a festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, subiram, como era o costume e tal. E regressando no versículo 43, terminando aqui, ficou o menino Jesus. Jesus deu uma escapadinha, né? Os seus 12 anos. E se você continuar lendo, você vai ver que ele só foram encontrar o menino 3 dias depois. Pausa para a água, só um minuto. E assim foi. O que a gente pode pensar em aprender, já que a gente não quer ser surpreendido com o tal do bico do pão, numa história comum entre um casal, onde eles não se percebiam
não tinham conversado coisas importantes a respeito de tudo. E isso, quando eu falo de tudo, eu falo de família, porque eles se uniram em algum momento para construir essa sua caminhada, essa sua história, né? E quando eu vou usar aqui, eu quero que vocês tenham, já que eu vou usar alguns elementos aqui da família de Jesus, nós comumente pensamos que a família de Jesus, por ser o próprio Deus ali encarnado, e os pais terem sido avisados de que estavam lá, a gente imagina alguma coisa fora do nosso contexto. A gente precisa entender que Jesus nasceu, ele mamava, ele fazia xixi, todas as coisas, a vida continuou, os pais tinham que fazer os seus afazeres, então tudo acontecia como homem. E precisa ser assim, precisou ser assim, e é preciso que nós aprendamos, e eu tenho falado muito nisso, sobre Jesus, a sua própria vida, ser uma vida que nos ensina, porque senão, algumas coisas que ele fez e faz, não teriam valor para nós, porque quem estava fazendo é o próprio Deus. Lá em João 16:33, ele mais à frente, vai dizer o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele termina dizendo, eu venci o mundo. Ora, se quem venceu o mundo foi o Deus, com todo o seu poder, sem a sua finitude humana que vivenciavam juntos no corpo de Jesus, na identidade de Jesus, não tem sentido para mim e para você. Então, quando ele diz que eu venci o mundo, eu como homem, caminhando como homem, vindo como homem, vivendo como homem, nas dificuldades de homem e todas as mazelas de ser homem, eu venci o mundo, e isso muda tudo. Então, tudo que nós vamos falar aqui a respeito de família é a respeito de pessoas. Pessoas, sim, que têm contato com Deus. Sim, Jesus é o próprio Deus, mas ele crescia, e nesse texto, ele é bem jovem, como você viu. Então, não há, digamos, vantagens para essa família. Pelo contrário, o peso das coisas sobre essa família era muito grande. Apesar, se você se lembra, desde o nascimento de Jesus, a busca por ter que matar Jesus, isso aconteceu. Nem tantas famílias assim, a maioria de nós não viveu isso. Dito isso, entendendo que eles são tão homens, mulheres e uma criança aqui, Jesus, quanto nós, a gente precisa aprender algumas coisas que o texto nos fala, que a gente já tem falado aqui um pouquinho, mas eu vou entrar um pouco mais no ambiente de família. Primeira coisa que a gente aprende aqui, olhando os versículos 21, os versos 41 e 42, é que a gente precisa construir valores onde Deus se faz presente. Construir valores onde Deus se faz presente. Lembra da história do bico do pão, que eu falei no início? Às vezes a gente está fazendo coisas, e se eu pegar que a mulher que cortou o bico do pão era um valor, era alguma coisa importante, estava dando para o seu marido, e isso não tinha menor sentido para ele, a ideia de construir valores é valores comuns na relação com Deus, aonde as coisas passam a ter outros valores porque elas estão lá. O texto bíblico vai nos falar que eles iam, na época da Páscoa, eles caminhavam e estavam lá, indo em direção, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa, e tendo idosos subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Portanto, então, esse tipo de ideia fragmentada, que muitas vezes, eu já falei isso no último sermão, onde a gente divide a nossa vida, não tinha mais sentido, porque as coisas aconteciam e viviam, e ele comiam e trabalhavam aonde valores estavam inseridos no seu dia a dia, e eles assim o faziam. A gente se esquece muitas vezes de demonstrar para os nossos filhos, e aí eu já vou falar de uma família com filhos, mas isso precisa ser construído antes até de um filho estar presente, aonde aquilo faz sentido,
aonde as nossas ações, as nossas decisões, na hora de acordar de manhã, na primeira oração, se você a faz, no momento da alimentação, nas nossas decisões comuns, elas precisam acontecer para demonstrar para nós mesmos que existe um Senhor daquele nosso encontro. Quando a gente não coloca isso e simplesmente só, não, eu sirvo a Deus, a gente corre o erro, de novo, de falar do bico do pão. Cada um trata o pão de uma maneira diferente. Cada um trata Deus de uma maneira diferente. A gente precisa comunicar-se um com o outro e com Deus. Como é essa relação que eu tenho com Deus? E a gente precisa, então, construir esses valores e entender esses valores para que a nossa família inicie-se de forma diferente. Como exemplo, exemplo pessoal é péssimo, mas eu vou falar porque isso aconteceu e era uma coisa que eu e Fabiola tínhamos em mente. Quando ela tinha seus namorados, seus no plural, né? E eu tinha a minha namorada singular, deu para entender o que eu estou falando, brincadeira. Na verdade, a gente se encontrou e entendeu que, em algum momento, aquele nosso encontro, aquilo que nos unia, precisava se constituir não de uma maneira igual. Igual que eu falo é o seguinte, igual aos namoros que ela teve e eu tive. Mas nós queríamos ter algo que fosse diferente. O que fazer para ser diferente? Não é se vestir de maneira diferente, não é botar roupas, não falar diferente ou fazer coisas diferentes, mas construir um espaço dentro da nossa casa, dentro da nossa relação, e que isso tinha sentido e tinha que ser diferente. Diferente para a gente olhar para o resto e entender que o nosso estar junto valia a pena. Entenderam? Quando eu não consigo olhar para o resto e entender que o resto que eu falo, as outras relações, e aquela relação entre nós dois era algo diferente, passa a não fazer sentido. E eu acredito que muitas vezes os grandes rompimentos de relacionamentos, de famílias iniciadas e rompidas, é porque não faz sentido. E em momento nenhum fez sentido. Em momento nenhum um olhou para o outro e disse assim, isso precisa ser diferente. A questão é, quando nós nos propomos a isso, eu e ela, nós falamos o seguinte, ora, mas como? Aí é que está, não sei. Mas se não for, amanhã você será com outro e eu serei com outra. E isso vai sendo um ciclo. Mas se a gente não parar para pensar, para construir algo onde tem valores de Deus presentes, valores no limiar da família, a gente vai ter muita dificuldade para construir determinadas coisas. Porque a história de não construção de família, em Miqueias vai dizer algo muito terrível, eu vou falar mais lá na frente, a respeito da inimizade familiar. Porque a partir do momento que eu começo a colocar esse Deus numa história de algo que eu quero construir diferente, ele passa a ser não um juiz severo, mas um mediador para as nossas necessidades, um mediador das nossas histórias, aonde eu olho, um olha para o outro, um cônjuge olha para o outro, conversando sobre determinados temas, e o tempo todo nós não temos a posição de um cônjuge ou de outro cônjuge, mas a família se faz mediar pela presença de Deus. É por isso que a família, quando vai lá, quando a família de Jesus vai a Jerusalém cumprir uma exigência, sim, mas a partir do momento que eu cumpro aquilo ali, não como uma obrigação tão somente, mas explicando na minha vida que aquela presença santa de Deus faz realmente sentido, faz realmente diferença, realmente tem motivo eu realizar aquilo, não tão somente como obrigação, as coisas começam a ter outro sentido na nossa vida. Quando a gente faz tudo por obrigação, isso a gente
precisa compreender, por isso eu falei, construa valores onde Deus se faz presente. E eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu vou voltar a falar que acho que é importante. O que é valor e o que é prioridade, só para entender basicamente. Prioridade, eu tenho a prioridade 1, 2, 3, 4, 5, e a depender da minha situação eu mudo a prioridade. Não, agora não é mais prioridade isso, é aquilo. Porque a situação mudou. Valor é inegociável. A sua relação, você tem um filho, é inegociável. Valor nunca se negocia, nunca se toca nesses lugares, nas coisas que são valores. Enquanto a sua relação com seu filho, cônjuge com o outro, for de prioridade, ela vai mudar. Enquanto a sua relação com a igreja for de prioridade, ela vai mudar. Enquanto for valor, não muda mais, não se mexe mais. E isso é o que a gente precisa aprender para a nossa casa, é um valor. Valor é meu filho, valor é meu cônjuge, valor é meu espaço com Deus, que se realiza nesta igreja de Curicica hoje. Quando eu não construo esses valores, eles passam a ser prioridade, e às vezes eu venho na igreja, às vezes não. Às vezes eu estou com o meu cônjuge, e às vezes eu tenho uma agenda de outros amigos, e nada contra os amigos, são bons, mas que nunca estão integrados à relação também com o meu cônjuge. Isso não tem sentido a longo prazo, isso se perde a longo prazo. Deus precisa estar dentro desses valores, porque só isso vai nos fazer família. E com relação aos filhos, para não passar em branco, o texto vai falar sobre, lá em Efésios 6, de 1 a 4, vai dizer o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida. Eu não acredito em que a gente deva, Epifânio, a gente deva trazer filhos arrastados para a igreja. Essa, para mim, a ideia sempre é de... Existem fases, idades. Quando são bebês, quando são crianças, tem que vir, e há uma fase até isso. Mas isso não pode se perpetuar. Por que não pode se perpetuar? O ambiente aqui precisa ser um ambiente acolhedor. É que a criança deseja estar, perceba estar, e ela vai fazer isso pelo olhar da família. Uma família saudável em Cristo. E é isso que eu estou dividindo aqui com você. Esses valores, se bem conduzidos, mudam tudo. Quando o texto fala que eles iam, que a família ia a Jerusalém, é importante saber que, se você for lá em Êxodo, a responsabilidade era do pai, era a estrutura patriarcal, mas a mãe ia. O que está mostrando isso aí? É importante você compreender para a sua aplicação hoje. Nós precisamos ter acordos reais, de estarmos juntos em todas as situações, independente do que as regras dizem. As regras diziam para o homem ir, mas aquele casal criou uma situação onde, não, eu também quero estar, independente do que é lá, porque eu quero construir valores para mim, para você, cônjuges, e para os meus filhos. Precisa ser assim. Quando a gente não constrói isso, a gente está dando uma mensagem errada para aqueles que estão para baixo, os nossos filhos. E muitas vezes nós não percebemos isso. Família saudável constrói acordos, primeiro distante das crianças, antes deles e depois com eles. É isso que a gente precisa aprender. O ensinar a criança, ensinar a família, é um ensino da nossa própria história. A sua história, acreditem, quando você repete, não mecanicamente, mas porque tem valor, esse valor se apresenta na história no futuro. Tenho certeza disso. Quando é alguma coisa que é tão mecânica e distante da relação real com Deus, vocês vão ver famílias partidas, famílias não saudáveis. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. O segundo coisa que a gente aprende, como eu falei lá, vou falar de Miqueias, que é bem duro, é que eu preciso ser, então seja o apoio necessário ao crescimento familiar. Você precisa ser o apoio necessário ao crescimento familiar. O texto bíblico vai dar muita clareza.
e eu disse que Jesus era homem, então crescia como homem, e no versículo 40 ele falava, ele crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e no versículo 52 a mesma coisa, em estatura, graça e sabedoria. Esse crescimento dentro da família, ele não aconteceu com Jesus porque ele era filho de Deus. Ele precisa de uma estrutura familiar, uma rede de proteção, que se você começou com o pé direito, digamos assim, com o pé certo, com a maneira certa de constituir a sua família, entendendo os valores que são inegociáveis, com a presença de Deus, com a presença das histórias, e principalmente acordado, conversado com seu cônjuge, a ponto de que você não entregue durante uma vida toda o bico do pão naquilo que ele não gosta, ou vice-versa. Porque não houve conversa, a gente vai ter todo o apoio necessário para esse crescimento. Jesus, criança, bebê, por mais que estivesse Deus ali, esses seus pais humanos que eram, traduziram e ofereceram esse crescimento, sim. E isso fica claro aqui, e não é dizer o seguinte, olha, foi barbaramente o Espírito Santo que veio e fez esse crescimento, porque se for isso, é desonesto quanto a figura de Jesus quis passar para a gente, compreendam bem. É desonesto porque senão só Ele consegue fazer isso, porque Deus quis, e não é verdade. Eu e você somos seres humanos e temos sobre nós a mesma experiência e bênção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Creiam nisso. Então podemos enxergar, olhar e aprender com Ele nisso aí. E isso é claro. Qualquer um de nós que conheça um pouquinho de família sabe quanto desestruturantes e desestruturadas são muitas, mesmo no âmbito da igreja. Olha o que diz Miqueias 7, lá no seu capítulo 6. Ele tem uma visão de futuro e diz o seguinte: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe e nora contra a tua sogra, e os inimigos do homem são os de sua própria casa. Os inimigos do homem são de sua própria casa. Miqueias 7, 6. Veja que o texto bíblico já está antecipando uma série de coisas quando a gente não entende que o crescimento e o apoio necessário é a nossa casa. Por quê? Quando não fazemos isso, nos desestruturamos como família. E a palavra de Deus já escreveu isso no Antigo Testamento há séculos. Isso está claro há séculos. Não é psicologia recente. A gente precisa entender o quão terrível é esse tipo de distração familiar, quando é cada um por si, e o pai pensa que é o responsável da mãe. Hoje em dia a gente vê muito, coloca tudo, deposita tudo, ou na igreja ou na escola. Não, você é professor, você que tinha que ter feito isso com meu filho, e não é nada disso. Eu vou ser um pouquinho chato e vou dizer aqui rapidinho uma frase de pessoas de família muitas vezes falam, né? E falam assim, tome cuidado com essas frases, e perceba com carinho também. Mas eu só fiz isso, eu disse aquilo, sempre quando acontece algum problema, né? Ou você que sempre está entendendo tudo ao contrário. Quando essas frases acontecem, você está sempre compreendendo o contrário, mas eu só fiz isso, eu só fiz aquilo. Pessoas que costumam dizer assim, não estão olhando para si e entendendo a sua participação na família. Essa que é a verdade. Porque quando acontece algum problema na família e a resposta é essa, é quase dizendo o seguinte: eu não tenho nada com isso, eu estou aqui, eu sou família, mas eu não faço parte dela. Como o reverendo falou a respeito do dízimo, aí, é só um observador, não faz parte dela. Tomem cuidado com esse tipo de frase, tomem cuidado com quem diz, porque é um momento de cuidado, é um momento de se integrar. Olha, vamos parar aqui, a gente precisa conversar mais. Você é parte disso, e eu preciso que você seja comigo o que eu preciso de crescimento, de apoio, porque senão eu não serei uma família saudável com o Senhor. Família é um lugar de futuro, é um olhar de futuro, é construído pedrinha por pedrinha. Parece que a gente está, eu tenho família, e olha para o lado
e continua pensando no aspecto de ter casa, ter irmão, ter o mesmo teto, mas não constrói e cai nesse erro de Miqueias, onde nós seremos e vamos ser, se não investimos adequadamente, sermos os nossos próprios inimigos. É muito bom quando nós vemos os nossos filhos, né? E alguém fala alguma coisa a respeito dele, de crescimento e tudo, mas no final das contas o que a gente precisa, se não dermos a estrutura necessária para esse crescimento mútuo, cônjuge e filhos, isso não vai acontecer. E para terminar, a gente precisa compreender a coisa mais importante desse núcleo familiar. A gente pensa no vírus, né? Ele se multiplica. Quando esse núcleo familiar é saudável, é bom, é agregador, é acolhedor, ele tem uma rede de sustentação, ele se multiplica e multiplica para outros lares, de todas as formas. O que o texto bíblico vai nos oferecer no final aqui? O versículo 52. O que ele fala? Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e as pessoas. E as pessoas. A partir desse momento, quando essa família agregada, explosiva, e as coisas estão acontecendo, as multiplicações daquilo que foi gestado na família, adequadamente, nós estamos vivendo uma família saudável, realmente saudável, a gente precisa multiplicar essas relações e os nossos filhos a farão. E sabe como farão quando é saudável? Eu, quando era mais novo, eu tinha uma namorada que ela queria ficar comigo porque ela queria ficar longe da mãe, porque era ruim ficar longe da mãe. Eu só descobri isso depois, porque eu não tinha noção dessas coisas. E eu percebi que isso acontecia com muitas pessoas. As pessoas queriam se relacionar com outras porque a família era um inferno. E para sair daquele inferno, pelo menos pelo olho daquele que quer sair, é melhor se juntar ao outro. Começa tudo errado. Tudo começado errado. O que começa errado, nós sabemos que acaba errado. Muitas vezes a gente cai nesse erro. Mas quando a gente cai no acerto de ser uma rede de sustento, ter valores familiares importantes, essas multiplicações fazem, na verdade, anéis entre as pessoas. Ou seja, crescia em graça com as pessoas. As pessoas passam a fazer parte da nossa história. Quem? Os amigos deles, as histórias deles, as construções deles. Porque existem também muitos pais e filhos que falam assim, não, eu adoro meus pais, mas são tão chatos, eu não quero muito contato com eles. As histórias dos outros, que eles se vincularam, passam a ser parte da nossa história. Quando você construiu isso certo como família, uma família saudável, essas histórias vêm. E muitas vezes você recebe pessoas em casa e as pessoas dizem assim, caramba, eu já conhecia você muito pelo olhar do seu filho, eu já conhecia você muito tempo pelo olhar de um outro amigo, porque essas histórias vão se entrelaçando e você começa a ver no futuro algo que foi construído lá atrás, algo que foi construído como família saudável, estruturando valores, sendo rede de sustentação, que muitas vezes esquecemos de ser, e isso é muito importante. A gente precisa caminhar, porque senão a gente vai construir com famílias estruturadas com motivos errados e vamos estar debaixo do mesmo teto, vamos ser chamados de família, juridicamente, mas nunca uma família saudável diante de Deus. A gente precisa recuperar isso, reestruturar isso, ou manter atento isso, porque o que Miqueias está falando é que essas pessoas se uniram um dia, e agora são inimigos, e não precisam ser inimigos declarados. Vejam, eles podem ser inimigos porque mutualmente se passam a perna, se destroem dia após dia. Para concluir, e aí a gente pensa no final, precisamos de laços afetivos e não nós difíceis de desatar. Laços, os laços afetivos com Deus, e não nós
de tal forma que a gente não consiga desatar, e são problemas. A família deve ser o lugar onde nós tornamos conceitos abstratos de amor, de relacionamento. Esses conceitos abstratos passam a ser prática, porque para uma criança pequenininha, isso tudo é muito no ar. E muitas vezes nós adultos mantemos no ar, porque não praticamos. O lugar da família tem que ser isso. E é um ciclo dessa restauração de retroalimentação. As nossas habilidades sociais, tudo que você está em contato com um membro da família. Nós produzimos isso no trabalho, na igreja, em todo lugar, porque nós estamos nos retroalimentando desse sistema família saudável, que isso aconteceu e se constituiu. Por isso o texto bíblico vai falar de Jesus e as pessoas. Nós não queremos viver um arremedo de família. Nós não queremos ter na nossa casa, e eu acho que você também não quer ter. Eu tenho família sim, mas é só uma abordagem jurídica, social. Eu quero ter e dizer o seguinte: a minha família não está nesse caminho, mas eu quero estar. Não está desse jeito, mas eu quero estar. Ou está nesse jeito, eu quero continuar, permanecer. Eu preciso conversar sobre isso. Que o Deus restaurador da nossa casa, da nossa família, constrói em qualquer tempo. Eu não comecei como começou a família de Jesus. Não importa. Dobrar joelhos, chorar, se colocar diante do Senhor, vai trazer o restaurador, Jesus restaurador, para a nossa casa, para a nossa família, para que nós não discutamos mais coisas que estão longe do Mestre. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos ter relacionamentos familiares saudáveis. Precisamos de estruturas saudáveis. A nossa casa precisa ter a paz do Senhor, não paz qualquer. A presença de Deus e não a presença de conceitos enigmáticos que nos fazem caminhar em direções diferentes da sua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia da família de Curicica, tenha misericórdia da família de cada um de nós, que possamos ter a sensibilidade de conversar sobre temas espinhosos, difíceis, mas para que construamos, Pai, nas nossas casas, mais do que um teto, ou um lugar de família saudável, onde não tão somente nós não sejamos inimigos uns dos outros, mas, pelo contrário, construamos situações tais que os outros, aqueles que nos rodeiam, percebam e se unam a essa única família, a família única de Deus. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.